2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nós vamos ler esse texto. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Se você quiser acompanhar aí na tela, né? Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Quem está falando isso é Paulo, o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. Aliás, eu esqueci de dizer que eu sou um discípulo do Ed. O Ed me cuidou aí durante o início da minha conversão, né, dos atletas de Cristo, e até hoje nós trabalhamos juntos na mesma sala, temos projetos que desenvolvemos juntos, graças a Deus. Louvado seja Deus. O Paulo está falando para o Timóteo, e esse texto que eu escolhi tem muito a ver com a chamada. Vocês devem ter recebido aí uma chamadinha que foi pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, no Facebook, desse acampamento. Aliás, uma chamada bem produzida, o texto, a narração, né, muito legal. E a chamada dizia o seguinte: somente eu, meu espaço, minhas coisas, preocupações direcionadas a mim, assim pensei que fosse. Nós vivemos no mundo do eu. O Ed falou um pouquinho disso ontem, não é? Eu no centro de tudo. É o tempo do exibicionismo, de se mostrar para o planeta Terra, para todas as galáxias, para o universo, né? Através das redes sociais, da internet. E esse culto ao indivíduo, esse individualismo e a rejeição de tudo que se refere a Deus são sinais dessa era que nós estamos vivendo, que antecede a chegada de Jesus, a volta de Cristo, e os sinais mostram exatamente isso. Nós pensamos que todos, de carne e osso, que estão ao nosso redor, existem para nos servir. Às vezes você veio aqui no acampamento assim: eu paguei, então se eu paguei, as pessoas têm que cuidar de mim, eu não posso ajudar a ser voluntário, afinal eu desembolsei algum valor, né? E as pessoas parece que têm obsessão por aparecer, por serem vistas, para que os outros comentem sobre elas. Uma busca assim, até fanática por sucesso pessoal, loucura por grana, por todo tipo de diversão. Gente interesseira, como a gente viu aqui no texto, que fala mal, que não consegue se controlar, que trai as amizades por qualquer motivo, deixa os amigos, troca por outros para atingir os seus objetivos, não é? Que chega a agir até como selvagem. Gosto do Joel, seu pai, porque sempre que eu encontro ele, ele fala assim: selvagem, né? Selvagem, que não controla os seus instintos. Gente assim, que não consegue se controlar, que é dominada por seus vícios, que é dominada pela sua própria vontade. E essa gente está por aí pirada nas redes sociais, buscando de toda forma que alguém comente sobre elas, uma postagem, né? Querem de toda forma preencher o vazio que tem dentro delas, o vazio que todos nós temos, que é exatamente do tamanho de Deus. Deus colocou em nós corpo, essa carcaça, alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e espírito, que é um lugarzinho que busca pelas coisas do divino, do sobrenatural. É exatamente quando nós cremos aí que o Espírito Santo vem habitar em nós
E esse vazio só Deus pode preencher, só Jesus pode preencher, só o Espírito Santo pode preencher em nós. Não é rede social, não é internet, não é uma postagem com milhares de visualizações, nada disso vai preencher aquilo que nós temos aqui dentro, que busca as coisas do alto. E às vezes até dentro da igreja tem gente assim, às vezes frequenta as reuniões para agradar os pais, para agradar a namorada, né? E uma das expressões hoje desse pouco caso, com tudo que está em nossa volta e um olhar para si mesmo, é a selfie. Uma palavra inglesa que não tem tradução assim exata, mas que significa autorretrato. É a câmera do celular sempre apontada para mim, para a pessoa. Ela está no centro, não importa quem esteja ao redor. Aquilo ali é acessório, os outros são acessórios. O mais importante sou eu. Precisa estar a luz em mim, bem focado, né? Isso é o que importa. Olha só algumas selfies aí. Você sabe quem é aquela que está ali? Kardashian, né? A Naomi Campbell. E embaixo ali, quem que está tirando foto? Barack Obama, né? Lá. É isso aí, menina na academia, a outra em frente de um lugar bonito, né? Olha só, eu não estou falando que eu sou contra a selfie, vou explicar direitinho, né? Mas isso mostra um pouquinho daquilo que a gente se preocupa, tá bom? E a selfie já existe há muito tempo, ao longo de toda a história da arte, é possível ver pintores, escultores usaram suas técnicas pessoais para retratar os seus rostos em quadros e esculturas. Um outro aqui, esse é o Van Gogh, é um autorretrato do Van Gogh, uma selfie, já existia há muito tempo antes aí dessas máquinas fotográficas, né? É claro, gente, que tem pessoas que usam a selfie com equilíbrio, até como uma forma de melhorar a sua autoimagem, conquistar mais controle sobre a sua aparência, mas em geral, o excesso dessas fotos mostra que há algo errado. Tão errado que alguns pesquisadores, no ano de 2014, deram um nome para esse exagero de selfie, como uma doença crônica de gente que só se preocupa exatamente com isso, um distúrbio mental que exige tratamento. Tem alguém aqui assim? Será? Se você faz mais de 6 postagens por dia, cuidado, só de você assim, né? Os médicos já consideram isso doença. 6 postagens. Esse cara aqui, vocês acham que gosta de uma selfie ou não? Ele está com ele mesmo no museu da cera, né? Olha lá. Então, os selfies são escravos da atenção das pessoas, carentes de autoconfiança, esperam melhorar a sua posição social, pertencer a um grupo, né? Se identificar com um determinado grupo. E outra coisa que o Ed falou ontem, que já estava aqui na minha palavra, é o narcisismo. Vocês já ouviram falar de narcisismo? A mitologia grega conta que havia um personagem belo e vaidoso chamado Narciso. O Narciso, ele era incapaz de amar outras pessoas. E ele morreu por se apaixonar pela própria imagem. Esse é o narcisista. Daí surgiu o termo, né? Aquele que tem necessidade de ser admirado. As pessoas precisam falar: eu estou bonito, que eu estou bonita. Tem necessidade, né? Imagina fazer uma postagem e ninguém comentar, não ter um like. Esse comportamento egoísta,
mostra que a imagem conta mais do que o que nós fazemos e do que o que nós somos. Infelizmente é isso. E a gente quer alcançar uma posição, um sucesso sem muito esforço, né? Hoje é assim. As pessoas não querem mais se empenhar, trabalhar. Vamos arrumar um jeito de ganhar dinheiro fácil, arrumar uma maneira, né? Quem sabe sendo até através da internet, aí vai ser melhor ainda. E quando posta a foto, não é só tirar, mas ela foi editada, ela foi transformada, sempre assim mostrando uma superficialidade, porque nós não nos apresentamos nas redes sociais como realmente somos. É verdade ou não é? Totalmente. Hã? Quem falou totalmente? Totalmente. Às vezes você tenta. Às vezes você tenta ser verdadeiro, né? Mas não é fácil. Esse quadro é do Salvador Dalí. Ele chama A Metamorfose de Narciso. Dizem que é um autorretrato do Salvador Dalí, né? Um pintor espanhol, metade uma pessoa ordinária, metade um gênio. Mas o que mostra esse quadro? É uma pessoa sendo petrificada, morrendo, para então poder ser como uma escultura vista por todos, apreciada por todos. Esse é o quadro que fez o Salvador Dalí. No Facebook, milhões de usuários dão detalhes de sua vida ao mundo. No Instagram, são 80 milhões de fotografias por dia. 80 milhões. Mais de 3 bilhões e meio de curtidas. Eu comendo, eu com a minha melhor amiga, eu com o meu cachorro, eu na praia, eu. Nós vivemos tempos difíceis, como disse Paulo a Timóteo, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia nos aproxima, ela facilita a nossa comunicação, também expõe aquilo que há de pior em nós, infelizmente. E nós temos que tomar cuidado com isso. E por isso, nesse mesmo capítulo 3, que eu mostrei aqueles versículos, versículo 1 até o 5, pouquinho mais à frente, o Paulo fala para o Timóteo, nos versículos 14 e 15, assim ó. Vamos ler aí? Todos juntos. 1, 2, 3. Permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem vem a pedir. Porque desde a infância sabes as sagradas letras e tem o poder de fazer-te sábio a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. O que é que pode nos fazer sábio? Segundo esse texto, as sagradas letras, a Bíblia, a palavra. Por quê? Porque ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus. É isso que o Paulo estava falando. Tudo bem se você não aprendeu as sagradas letras desde pequenininho, como Timóteo, né? Mas você veio aqui nesse acampamento. E Deus quer falar com você nesses dias. E se você estiver aberto, você vai entender que através da fé em Jesus Cristo, você pode ficar livre de tudo isso que eu falei no começo. Do eu no centro, do individualismo, não é? Agora, nós precisamos entender que Jesus resolve toda essa parada. O negócio é com Ele. Ele é o nosso cara. É Jesus. Então vamos ver como a gente sai dessa enrascada. Primeiro, nós somos assim por causa do pecado. Egoístas, loucos para nos satisfazer, para estar no controle da nossa vida, para vivermos independentes de Deus. Adão e Eva
criados à imagem e semelhança de Deus, tentaram ser igual a Ele. O pecado deles foi esse, a rebelião. Eles achavam que comendo daquele fruto, eles teriam o conhecimento de Deus, e portanto não precisariam mais do Criador, do Senhor de todas as coisas. E aí comeram o fruto, desobedeceram. Adão e Eva. Essa era a sedução da serpente, né? E o homem tornou-se culpado. Adão tornou-se culpado, Eva tornou-se culpada, merecedores do castigo eterno. Qual era o castigo eterno? A expulsão da presença do Senhor, a perda da comunhão com Ele e a morte espiritual. Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Romanos 6:23. Não está aí na tela, mas está indicado ali, ó, Adão e Eva. Logo em seguida, a morte espiritual. Esse texto fala: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A natureza humana se corrompeu, a natureza se estragou. Aquilo que Deus tinha criado para o propósito dele ficou danificado, quebrado por causa do pecado. O homem perdeu a imagem de Deus, tornou-se inútil para a finalidade que Deus criou. Inútil. Tem uma música do Traje a Rigor, que não é da época de vocês, mas fala assim: inútil, a gente somos inútil, né? Inútil, cara, você virou inútil para aquilo que Deus pretendia. Adão, que viveu 800 anos, passou a gerar filhos e filhas semelhantes a ele, ou seja, toda a descendência ficou arruinada. Vê aí Romanos 3:12. Romanos 3:12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Ou seja, chegou até nós. Eu e você herdamos essa natureza. Vai no outro texto, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Todos pecaram. Dá um cutucão aí que está perto de você. Você também pecou, meu. Você também. Você herdou essa natureza. Vocês repararam no vídeo daquela gangue? Aquela gangue com o Lê Carrara, Josué Chagas, Cauê Gifale e Guilherme Carrara. Vocês acham que nós, né, Xan, ensinamos os moleques a fazer isso? Isso é a natureza corrompida, gente. Por que a criancinha, quando é pequena, começa a fazer birra, fala: isso é meu, não, e briga? Você acha que o papai e a mamãe ensinaram? A gente nasce estragado assim mesmo. Essa é a natureza que nós herdamos. É isso aí. Nós queremos dominar a situação, né? Queremos controlar tudo desde pequenininho. Fala a verdade, a gente curte uma boa briga, não curte? A gente curte falar mal dos outros, né? Não é legal? A gente detesta muitas vezes fazer as coisas de modo certinho. E se a gente tem um amigo perto de nós que faz tudo direitinho, a gente já começa a tirar sarro dele, começa a fazer bullying com ele.
E você vai procurar outro amigo, então, né? Para as coisas ficarem um pouco mais fáceis. É assim que nós somos. E o reflexo desse estilo de vida é fácil de perceber. Relacionamentos humanos quebrados, dificuldade um com o outro, cada vez mais crescente, pessoas isoladas, é só na rede, amigos virtuais, pouquíssimos têm amigos e amigas verdadeiras para olhar nos olhos, para contar os problemas, para chorar junto, para se abraçar, para tomar um café, sejam adultos ou sejam jovens. Esse é o reflexo do pecado, um deles nas nossas vidas. E uma rotina diária sempre corrida. Parece que não tem tempo suficiente. E 24 horas é pouco para tudo aquilo que a gente tem na agenda. E se o cara namora, então, né, Rebeca? Fica mais complicado ainda. Eu só encontrava a Cássia quando a gente namorava, numa época da nossa vida, aos finais de semana, porque nós dois trabalhávamos, não conseguíamos nos ver. No sábado à noite, eu deitava no colo dela e dormia, de tão cansado que eu estava, né? E ela fazia cafuné assim em mim. E olha, eu perdi muita coisa da vida da igreja por trabalhar demais. 2, 3 empregos, 2 faculdades, e não vi muita coisa acontecer, muita bênção. Grupo caseiro, eu fiquei anos sem estar num desses grupos e perdi muito. E assim pode acontecer com você, né? Nós podemos até dizer que ficamos cegos em relação a Deus. Olha só esse texto, 2 Coríntios 4, 3, 4. O Deus deste século. Quem é o Deus deste século? É o capeta. É esse aí mesmo, o diabo, sem vergonha. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Se possível, ele vai acabar com você. Só tem uma forma disso não acontecer, é de você estar em Cristo. Porque pode vir o que vier, o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus presente. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso pastor. Nele temos paz e sossego, mas o inimigo não quer isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele fez de um jeito para que as pessoas não consigam enxergar Deus, crer na existência dele, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês lembram que eu falei que nós perdemos a imagem? Ele não quer, esse sem vergonha, que nós recuperemos a imagem de Deus. Isso só acontece através de Cristo. Ele quer que nós continuemos cegos. Cegos. Sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Portanto, estamos cegos. Se você chegou aqui sem Jesus nesse acampamento, você vai sair com Ele. Amém. Pode cutucar aí quem está do teu lado e falar: ó, você vai sair com Jesus nesse acampamento. Vai sim. Agora, se a gente não consegue enxergar Deus, imagine então enxergar as pessoas. Aí que nós não vemos mesmo quem está perto de nós. Nós estamos com uma visão totalmente deformada em relação ao outro. Dificuldade de ver de perto, dificuldade de ver de longe, catarata.
outras dificuldades, né? Vocês estão pensando que estão chegando na idade que nem a minha assim? E o negócio já complica. Sem óculos eu já não consigo ler, né? O que fazer então para mudar esse olhar? O que fazer para sair das trevas? O que fazer para deixar essa cegueira espiritual? Então, o que eu falei em primeiro lugar? Qual foi o primeiro ponto? Palavra? Não foi palavra. O primeiro ponto foi outro. Não, ser igual a Deus é consequência. Nós somos assim por causa do pecado. Isso. Você que não anotou, por favor, anote agora, tá? Nós somos desse jeito, egoístas, cegos, queremos ser como Deus por causa do pecado. Aí vem o segundo ponto. Nós precisamos de Cristo, precisamos desesperadamente de Jesus, porque só Ele pode resolver nosso problema com o pecado. Só Ele. Você já entendeu que todos nós pertencemos a essa raça de Adão, que é uma raça estragada? Quem entendeu, levanta a mão. Entenderam? Tem uns lá que não são estragados. Todos nós somos dessa raça estragada, ou pelo menos éramos. Mas vamos ver aqui. E Deus, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, decidiu enviar Jesus. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu para nós o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Para que isso? Para que fosse criada uma nova raça, uma raça celestial, onde a natureza divina que Deus planejou em nós fosse restaurada no homem, na mulher, em toda criatura que cresce nesse que foi enviado pelo Pai, que é Jesus. E Jesus voluntariamente se ofereceu para nos proporcionar uma nova vida. Uma vez eu estava no encontro e alguém deu o exemplo que eu vou contar agora, né? Estava no fim do dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali conversando. Vamos sentar aqui nessa mesa. E sentaram. Vamos fazer algo aí, vamos criar o homem. Vamos então. E daqui a pouco um deles falou: puxa, mas não vai dar certo. O homem vai pecar e vai complicar toda a nossa situação. E aí Jesus: eu vou resolver a situação. Aí eles combinam: então nós vamos criar o homem, porque Deus não criaria algo para ser morto espiritualmente. Seria uma coisa que não caberia, não tem lógica. Então Deus, em sua infinita grandeza, bondade e misericórdia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles já providenciaram a solução para nós. Por isso Deus enviou Jesus. Por isso nós vamos ver o que Jesus fez. E depois, quem que mora hoje em nós, que é o Deus Espírito Santo, né? Então Jesus se ofereceu voluntariamente. Olha, presta atenção. Esse Jesus, que existia antes de todas as coisas, foi enviado pelo Pai. Antes de tornar-se homem, ele se tornou servo, diz lá no texto de Filipenses capítulo 2. Esse Cristo não teve pecado nenhum. Ele foi justo. Um justo pagou por nós injustos, a pior morte que alguém poderia sofrer. Morreu por nós. É o ponto mais baixo desse quadro. O Deus
que se entregou pelos homens, que se entregou por mim, que se entregou por você. Mas esse Jesus não ficou morto. Depois de 3 dias, o poder do Pai o ressuscitou. Gente, Jesus ressuscitou. Ele não está mais lá naquele túmulo. O corpo dele não está mais lá. Ele foi exaltado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à direita do Pai. Ele reina. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele vai voltar. Ele vai voltar a nós estarmos com Ele em definitivo. O seu reino no coração daqueles que creem já está estabelecido. Mas enquanto vivemos aqui, passamos por aflições, por situações difíceis. Mas Ele está conosco. E quando estivermos com Ele em definitivo, vai ser a versão 4K Full HD do reino de Deus, do que tiver de mais moderno, né? Para nós desfrutarmos da presença desse Senhor. É esse Jesus que teve uma vida perfeita, que fez obras tremendas, que morreu pelos nossos pecados, que foi exaltado. É esse Jesus que está aqui hoje, que se preocupa com você, que derramou sangue naquela cruz, no teu lugar, no meu lugar, por amor. Que tremenda misericórdia. Essa palavra misericórdia significa que Jesus colocou o coração dele na nossa miséria, porque é isso que nós somos, miseráveis. A Marina, na hora que estava dirigindo aqui, falou: quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada. Mas Jesus veio por esses nadas, que somos eu e você, porque nós em Cristo passamos a ter valor, passamos a encontrar o verdadeiro significado da nossa existência, da nossa vida. Tem muita gente aí andando sem rumo, sem direção, não sabe para onde vai, como vai ser. Sem Cristo é um barco que provavelmente vai afundar, mas se chegar a algum lugar, pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Mas se Jesus está no nosso barco, Ele vai chegar onde está proposto no coração dele. A vontade vai ser feita na nossa vida. Aleluia, né? Tem um texto aqui em Mateus capítulo 18, dos versículos 31 a 35. Eu vou contar para vocês essa história. Diz que o reino dos céus é semelhante a um rei. O rei resolveu ajustar contas com os seus servos. E aí trouxeram um carinha para ele que devia 10.000 talentos. Era uma grana grande, né? Tudo que fizerem aqui para determinar quanto que era esse valor hoje é chute. Era grande a importância, muito grande. E ele não tinha com que pagar. E ele foi lá e falou: ô Senhor, sê paciente comigo, eu vou te pagar, dá um tempo. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele, mandou embora e perdoou uma dívida enorme. Perdoou uma dívida grande. E esse cara que teve a dívida perdoada, um funcionário dele, como servo dele, devia para ele 100 denários. Veja só, a dívida dele com o patrão era de 10.000 talentos, e agora tinha um outro que devia 100 denários. Era um valor praticamente irrisório diante de tudo que ele tinha sido perdoado. E você sabe o que ele fez? Ele não perdoou o cara, colocou o cara na prisão. Naquela época, a mulher, os filhos, todos eram presos, viravam escravos, e o homem foi para a cadeia. E aí aquele senhor que perdoou os 10.000 ficou sabendo. Outros contaram para ele e mandou chamar esse outro, que
tinha sido perdoado dos 10.000 talentos, mas que não tinha perdoado o outro. Ah, é? Você fez isso? Agora você vai para a prisão. Enquanto você não pagar esses 10.000 talentos, você não vai sair daqui. Vocês acham que essa história tem alguma coisa a ver com a gente? Quem é esse rei? Quem é esse primeiro servo? Quem é esse segundo servo? Esse rei é Deus Pai, Jesus, se você quiser. Porque quando a palavra fala o reino de Deus é semelhante a um rei, esse rei é Jesus. E Ele perdoou na cruz todos os nossos pecados, tudo, para que a gente tivesse condições de tratar e olhar para o outro da mesma forma que Ele nos tratou e nos vê. E sabe o que nós fazemos geralmente? Nós colocamos o outro na prisão, nós não perdoamos, e Deus se entristece conosco, e Jesus se entristece conosco quando fazemos isso. Nós precisamos de Cristo justamente para não sermos como esse servo que foi perdoado e que não conseguiu acertar as contas e perdoar o que tinha menos. Sem Jesus é assim que nós agimos, mas com Jesus na nossa vida, nosso comportamento não pode ser esse. Ele precisa ser diferente, porque se Jesus foi misericordioso, assim devemos ser nós também com o outro. Olha com um olhar de misericórdia para quem está do teu lado. Olha assim com um olhar de misericórdia, né? É difícil? Então, gente, qual que é o primeiro ponto que eu falei para vocês? Nós somos assim por causa do segundo. Nós precisamos de Cristo. Sabe por que nós precisamos de Cristo? Terceiro, porque só Jesus pode nos transformar. Só Ele pode nos transformar. Você não vai conseguir sozinho. Não tem jeito de dizer assim: eu sou bom, eu sou esforçado, eu tenho atitude, eu vou conseguir, eu vou deixar essa natureza que o Marcos falou aí, exageradamente, e vou ser outra pessoa. Não vai. Sem Jesus isso não é possível. Ele já fez tudo na cruz, Ele nos substituiu. Não há nenhuma obra, não existe nada que nós possamos fazer para comprarmos a salvação. É a graça de Deus. Aquilo que nós não merecíamos veio através de Jesus em nosso favor. E quando nós cremos na sua pessoa, veja só o que acontece. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Como é que nós estávamos sem Jesus? Mortos. Jesus vem pela sua graça nos dar vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Aleluia. Será que você consegue falar um amém bem grande por isso? Sabe por que você tem que falar amém? Porque isso aconteceu por causa de você. Que Deus tirou da tua casa. Não sei de onde você veio, de Boracéia. Vamos ver de onde vocês vieram. Vamos ver quem veio aí de longe. Vai. Boracéia. Fala. De onde você veio? Boracéia.
Quem mais aí? Patrocínio de Minas. Isso, os meninos de Minas. Minas. Não, Bauru. Fala. De patrocínio, né? Lá atrás. Dortina, gente. Olha só, aqui do nosso lado. Ó. E Paristininga, não tem ninguém? Eu tenho o Léo de Paristininga ali. Legal. Aqui também de Paristininga. De São Paulo, né, José? Qual que vai ser a sua cidade agora, José? De Pittsburgh. Muito bem. Você sabia que Deus te trouxe aqui? Você sabia disso? Que Ele te queria aqui? Que Ele tem um plano para você? Que essa morte e esse sangue derramado foi por causa de você? Vocês lembram que no começo, quando eu falei do pecado, o homem passou a viver longe de Deus e perdeu a sua imagem? Veja só o que aconteceu agora, através de Jesus. Através de Cristo, a nossa imagem é restaurada como no começo. Lá em Colossenses diz: e vos revestistes. Quando nós cremos, nos entregamos a Jesus, passamos pelas águas do batismo, somos levantados para uma nova vida, pelo mesmo poder que levantou Jesus daquela tumba. Nós nos revestimos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Cristo, nós recebemos essa possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus. Essa imagem é restaurada. Que coisa tremenda! Por isso que o propósito de Deus é que nós sejamos filhos cada vez mais parecidos com Jesus, como parte da família dele, do Pai. E para isso nós recebemos o Espírito Santo, que vem morar, que vem habitar em nós. Porque também, sem o Espírito, nós não conseguimos chegar lá. Mas com o Espírito atuando com liberdade nas nossas vidas, nós somos transformados dia a dia, para sermos cada vez mais parecidos com esse Filho. Esse Filho que, quando foi batizado, Deus disse assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, que me dá alegria. Aleluia, né? E como isso acontece? Como é que nós somos revestidos? Presta atenção. Quando cremos na obra de Cristo a nosso favor e nos abrimos para Ele, nós somos feitos filhos. Todos nós somos criaturas, fomos criados por Deus, mas nos tornamos filhos. Recebemos o poder para sermos feitos filhos de Deus quando cremos na obra de Jesus, no que Ele fez por nós, em nosso favor. Jesus, que era o Filho unigênito, o único, passa a ser então, por generosidade dele, primogênito, o primeiro. E nós então somos enxertados, somos colocados nessa família, filhos de Deus. É quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala daquelas características que são as suas próprias. Em alguns momentos ele diz: bem-aventurado os pacificadores, por exemplo, porque estes serão chamados filhos de Deus. Quem está comigo? Estão comigo? Você em Cristo é filho, filha. Olha só onde você foi colocado e colocada. Depois,
somos feitos novas criaturas, as coisas antigas ficaram para trás, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é você que pula daqui para lá, não é você, você crê, e aí Deus te pega e põe você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino onde Jesus governa. Ele faz isso, Ele te tira do inferno, das garras do capeta, Ele invade tudo por amor a você, te resgata e te coloca no reino do seu Filho. E presta atenção, essa palavra fala, uma coisa é um império, outra coisa é um reino. O reino é algo grandioso, poderoso. O império é menor, é uma tentativa de ser um reino. É o que o diabo faz. Ele quer imitar o nosso Deus, mas toda a autoridade só tem o nosso Deus. Ele reina, tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Nós que estávamos nas trevas, somos transportados para a luz. Para a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas depois ele falou, vocês são a luz do mundo. E a luz não foi feita para ficar colocada debaixo da mesa. Ela precisa estar num lugar alto, para brilhar e para iluminar toda uma cidade, toda uma região, todas as pessoas que estão ali próximas. Nós estávamos longe de Deus, longe, e agora nós temos comunhão com Deus. Amém? Amém. Cutuca aí, porque tem gente que está dormindo. Cutuca aí, eu já estou terminando. Você não pode perder essa parte. Essa parte, você tem que entender isso, você tem que guardar isso. Posso continuar? Posso continuar? Antes eu via só a mim. Gente, depois vamos tirar uma selfie. Antes eu via só a mim mesmo. Em Jesus ou com Jesus, eu consigo enxergar o outro. Eu consigo enxergar o outro. Por isso, como você chama mesmo, cara? Eu, Mateus. Por isso, Mateus, você perguntou qual que é o título. Por isso o título dessa mensagem. Quem vê a cruz, vê o outro. Eu vou concluir. Cadê o Davi? Já foi embora? O Davizinho? Já foi, né? Ele perguntou assim, quanto tempo vai demorar na hora que antes de eu falar? Eu falei assim, vai ser rápido, Davi. Ele estava querendo a gincana, né? Mas já vai começar a gincana. Jesus dá um novo significado aos nossos relacionamentos. O seu amor nos aproxima do outro, que antes a gente desprezava. Sem a vida de Cristo em nós, sem crer em sua obra a nosso favor, sem a cruz, nós vivemos num estado total de egoísmo, de exibição, de individualidade, de rebelião, como aquelas selfies que nós vimos lá. Uma vida superficial, de exageros, que realçam o nosso coração vazio, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa, que começou com a rebelião de Adão, de Eva, que queriam ser iguais a Deus. É o que tentamos hoje. Às vezes você nem percebe, mas isso é que nós tentamos hoje. Mas mudar de vida é algo que uma pessoa não pode fazer sozinha. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele. Por isso ele veio. Por isso Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, sem nenhum pecado, com obras maravilhosas, morreu para perdão dos nossos pecados, ressuscitou e vive. E quando nós
nos rendemos a Ele, nós nos entregamos por completo, somos batizados, começa a transformação. Recuperamos a imagem de Deus em nós, voltamos a enxergar o nosso Deus vivo, a ter comunhão, relacionamento com Ele. A cruz então passa a ter sentido real. O Espírito Santo mora em nós, a promessa de Jesus: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Uma testemunha enxerga o outro, uma testemunha sofre pelo outro, uma testemunha até morre pelo outro. Mudar a direção de nossas lentes, quando Jesus chega, isso acontece. Eu, o outro, o outro, o outro, os outros, as outras, os outros povos, as outras nações, as outras cidades, as outras pessoas diferentes de nós, os vermelhinhos, o vermelhinho tem gente vermelha, né? Os amarelinhos, os branquinhos, os negros, todos. Eu passo então a enxergar. Exatamente quando Jesus chega na nossa vida, é para nós não fazermos como aquele homem que eu falei para vocês, que teve a sua enorme dívida perdoada, mas que não perdoou o que devia pouco para ele, que não quis passar, não quis dar um pouco da bênção que ele tinha recebido. E a primeira parte da letra da música tema desse acampamento, que foi feita pelo meu sobrinho, cadê ele? Talentoso, Alexandre Carrara, diz assim, presta atenção e nós vamos acabar com ela. Não vamos acabar assim, literalmente com ela. Nós vamos terminar a reunião lendo essa letra, tá? Você quer que eu cante, Lê? Não? Melhor não, né? Que tu me amas, eu sei. Sabemos que Ele nos ama? Sabemos ou não? Sim. Do teu amor eu provei. Você já provou do amor de Deus? Se alguém não provou do amor de Deus, vai provar. Amém. Na tua luz eu tenho andado. Você tem andado na luz? Jamais a deixarei. Alguém aqui quer abandonar Jesus? Não. De graça amou o pecador. De graça, sem nós merecermos. A gente merecia a morte. A gente que tinha que morrer naquela cruz, mas Ele nos substituiu. E em graça Ele restaura onde eu errei. E não foram poucos os meus erros, e imagino que os seus também. Se as falhas me lembram da dor, em tuas mãos as deixarei. Quando nós passamos pelas águas do batismo, nós somos completamente perdoados, somos limpos. E cada vez que nós temos a comunhão com Deus quebrada, quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E como eu posso olhar para o outro sem antes ver a cruz? Como, gente? Como a gente pode olhar para o outro sem antes olhar para a cruz? E como eu posso ver o outro sem ver primeiro a Ti, Jesus? Não tem jeito, né? Nós temos que olhar para Jesus. Feche os seus olhos. Se você já tem esse compromisso com Jesus, você diga para Ele: Senhor,
eu te amo, eu preciso de Ti. Te agradeço porque o Senhor tem transformado a minha vida. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais da comunhão contigo, eu quero mais do Teu Espírito Santo, eu quero mais da Tua presença na Tua vida. E se você está aqui hoje e não se rendeu a Jesus ainda, e entendeu que Jesus morreu por você, que Ele tem um propósito para a sua vida, que Ele dá significado para tudo aquilo que você não entendia, você abre o seu coração e diga: Senhor, obrigado, eu entendo agora todo o seu sacrifício e toda a tua obra, e abro o meu coração para que o Senhor venha mudar a minha vida, para que o Senhor venha reinar na minha vida, para que o Senhor venha ser o dono e dar a direção, aquilo que está no teu coração, a tua vontade, que passa a ser feita a partir de agora. Amém. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.